Ela servia café em silêncio enquanto milionários decidiam o futuro da empresa. Até que ele resolveu pedir a opinião dela só para fazer graça. A sala inteira riu. Mas quando ela respondeu, o riso virou vergonha, e a vergonha virou medo. Carmen parou o carrinho de café bem na porta da sala de reuniões, quando ouviu a gargalhada. Era alta, debochada, daquelas que fazem o estômago revirar. E vinha de dentro da sala mais importante daquele andar. A sala onde decisões de milhões eram tomadas antes do almoço e onde pessoas como ela não tinham o direito nem de levantar os olhos. Pode entrar, mas não faça barulho. Morgana, a assistente executiva, sussurrou com urgência, segurando a porta entreaberta. O senhor Rogério está de péssimo humor. Serve o café e sai rápido. Não olha para ninguém. Carmen assentiu em silêncio. Empurrou o carrinho devagar, com cuidado para as xícaras não baterem umas nas outras. Conhecia aquela rotina. Fazia aquilo todos os dias, semanas e meses desde que havia começado a trabalhar na Monteiro Capital, uma das maiores empresas de investimentos do país. Para todos ali dentro, ela era apenas a mulher que servia café. Invisível, sem nome, sem história, sem valor. Mas naquele dia, Carmen estava prestes a descobrir que a invisibilidade tinha um preço e que a arrogância também. A sala estava cheia. Ao redor da mesa de vidro estavam sentados os executivos mais importantes da empresa. No centro, ocupando a cadeira principal como se fosse um trono, estava Rogério Monteiro, o fundador e presidente do grupo Monteiro Capital. Rogério era o tipo de homem que media o valor das pessoas pelo tamanho da conta bancária. Tinha construído um império financeiro e, junto com ele, uma personalidade que fazia qualquer um ao redor se sentir pequeno. Continuando, Rogério disse, batendo os dedos na mesa com impaciência. Esse relatório que o Fundo Liberata mandou é um absurdo. Estão propondo uma reestruturação completa do portfólio e querem que a gente aceite termos que até um estagiário rejeitaria. Senhor Rogério, com todo respeito, a proposta tem pontos válidos, disse Bernardo, o diretor financeiro, ajustando os papéis à sua frente com mãos levemente trêmulas. Bernardo era competente, mas tinha aprendido há muito tempo que discordar de Rogério era o caminho mais curto para o desemprego. Pontos válidos? Rogério repetiu, inclinando-se para a frente com aquele sorriso que não tinha nada de amigável. Bernardo, eu construí essa empresa do zero enquanto gente que se acha inteligente ficava me dando conselhos errados. Não preciso que ninguém me diga o que é válido ou não. O silêncio que tomou conta da sala foi sufocante. Ninguém se atreveu a respirar alto demais. Carmen, que nesse momento estava servindo café na outra ponta da mesa, manteve os olhos fixos nas xícaras. Suas mãos se moviam com precisão silenciosa, colocando cada xícara no lugar certo, cada sachê de açúcar alinhado, cada colher posicionada. Era como se ela fosse parte do mobiliário. E tem mais, Rogério continuou, folheando o relatório com desprezo. Eles incluíram uma análise de risco baseada em projeções macroeconômicas que não fazem o menor sentido. Querem que a gente acredite que o mercado asiático vai desacelerar nos próximos ciclos? Com base em quê? Luciana, a diretora de Relações Internacionais, tentou contribuir. Senhor Rogério, na verdade os indicadores da região do Pacífico têm mostrado volatilidade. Outros fundos grandes já estão reposicionando seus portfólios por causa disso. Outros fundos fazem o que querem. Rogério cortou secamente. Eu não copio ninguém, eu lidero, sempre liderei. Carmen se aproximou da cadeira de Rogério para servir o café dele. Sempre por último, como ele exigia. Café sem açúcar, temperatura exata, xícara posicionada à direita. Ela sabia de cor. Inclinou-se com cuidado e colocou a xícara ao lado dos papéis dele. Foi quando aconteceu. Uma gota de café escapou da borda da xícara e caiu exatamente sobre o relatório do Fundo Liberata. Uma única gota escura, que se espalhou sobre os números como uma mancha de tinta. O silêncio que já era pesado ficou mortal. Rogério olhou para a mancha, depois olhou para Carmen, e naquele olhar havia algo que ela já conhecia bem demais. O desprezo absoluto de quem se acha superior. Você não consegue nem servir um café direito, ele disse em voz alta, pausada, garantindo que cada pessoa na sala ouvisse. Uma coisa, você tem uma única função nessa empresa, e não consegue fazer nem isso sem estragar alguma coisa. Me desculpe, senhor, Carmen murmurou pegando rapidamente um guardanapo para limpar. Foi sem querer, eu...
Sem querer? Rogério interrompeu, levantando a mão como quem manda uma criança calar a boca. Sabe o que custa esse relatório? Sabe quantas horas de trabalho de gente qualificada estão nessas páginas? Rogério, foi só uma gota. Bernardo tentou amenizar. O relatório está legível, não? Eu não perguntei para você, Bernardo. Rogério disparou sem tirar os olhos de Carmen. Estou falando com ela, ou melhor, estou tentando, porque aparentemente essa é uma conversa além da capacidade dela. Alguns executivos abaixaram os olhos. Outros trocaram olhares desconfortáveis. Luciana apertou os lábios, visivelmente incomodada, mas não disse nada. Ninguém dizia nada quando Rogério decidia fazer alguém de exemplo. Carmen terminou de limpar a mancha com as mãos levemente trêmulas. Não de medo. Ela já tinha enfrentado coisas na vida que fariam Rogério chorar antes do café da manhã. Tremia de algo que estava entre a raiva e a dignidade ferida. Aquela sensação de engolir palavras que precisam ser ditas, mas não podem, porque o aluguel depende daquilo, porque as contas dependem daquilo, porque a vida inteira depende de aguentar calada. Pronto, ela disse baixo. Está limpo. Desculpe o transtorno. Transtorno. Rogério repetiu a palavra como se fosse ácido na língua. Ele se recostou na cadeira e cruzou os braços, olhando para Carmen como quem observa alguém sem importância. Sabe qual é o verdadeiro transtorno? É eu estar aqui, cercado de gente com diploma, com MBA, com mestrado, e ninguém consegue me dar uma solução decente para esse relatório. Ele apontou para os executivos ao redor da mesa. Bernardo acha que os termos são válidos. Luciana acha que o mercado asiático vai cair. Túlio não abriu a boca desde que sentou. E eu estou pagando fortunas para cada um de vocês me dizerem coisas que eu poderia ler sozinho num jornal. Túlio, o diretor de novos negócios, engoliu em seco. Ele tinha aprendido que ficar quieto era mais seguro do que falar qualquer coisa que Rogério pudesse usar contra ele depois. E então veio o momento que mudaria tudo. Rogério olhou para Carmen, que estava se afastando com o carrinho, e algo brilhou nos olhos dele. Não era bondade. Era maldade calculada. Aquela vontade de transformar alguém em motivo de piada para provar um ponto. Ei, espera, ele disse. E sua voz tinha aquele tom de quem está prestes a se divertir às custas de outra pessoa. Volta aqui um segundo. Carmen parou. Virou-se devagar, com o coração acelerado. Sabe o quê? Já que meus executivos milionários não conseguem me dar uma opinião que preste, vou perguntar para você. Rogério disse, abrindo os braços como um apresentador de circo. Diz aí, dona Carmen, a senhora que serve café tão bem, qual é sua opinião sobre a reestruturação do portfólio proposta pelo Fundo Liberata? A sala inteira congelou por meio segundo. Depois veio a risada. Primeiro baixa, depois alta, depois incontrolável. Executivos que segundos antes estavam tensos, agora gargalhavam como se Rogério tivesse contado a piada do ano. Era o alívio covarde de quem ri junto para não ser o próximo alvo. Essa foi boa, Rogério, disse Cláudio, o diretor jurídico, enxugando os olhos. Pergunta para ela também sobre a taxa Selic. Mais risadas. Morgana, que assistia da porta, tapou a boca com a mão, horrorizada. Ela conhecia Carmen. Sabia que era uma mulher séria, trabalhadora, que chegava antes de todos e saía depois de todos. Não merecia aquilo. Vai, pode falar. Rogério insistiu, gesticulando como quem incentiva uma criança a recitar uma poesia na festa da escola. Estou aberto a todas as opiniões. Democracia corporativa. Até a moça do café tem direito a voto. As gargalhadas ecoaram novamente. Alguns executivos batiam na mesa de tanto rir. Era um espetáculo cruel, e Rogério era o mestre de cerimônias, alimentando-se da humilhação como se fosse combustível. Carmen olhou ao redor, viu os rostos rindo, viu Bernardo desviando o olhar, envergonhado mas calado. Viu Luciana apertando a caneta com tanta força que os dedos ficaram esbranquiçados. Viu Morgana na porta, com os olhos marejados, e viu Rogério, recostado na cadeira, com aquele sorriso de quem já ganhou antes mesmo do jogo começar. Algo mudou dentro de Carmen naquele instante. Foi como uma chave girando numa fechadura que estava trancada há tempo demais. Ela sentiu o peso de todas as vezes que abaixou a cabeça, de todos os corredores que limpou ouvindo risadinhas,
de todas as reuniões em que serviu café para pessoas que jamais olharam nos olhos dela. E pela primeira vez, ela decidiu que não ia engolir. Carmen soltou o carrinho, endireitou a postura, respirou fundo. E quando falou, sua voz saiu firme, clara e absolutamente calma. O tipo de calma que só tem quem já passou por tempestades de verdade. "O senhor quer mesmo minha opinião?" ela perguntou. Rogério quase engasgou de tanto rir. "Claro, estou implorando pela sua sabedoria." "Então tá", Carmen disse. Deu 2 passos em direção à mesa. "A proposta do Fundo Liberata sugere a migração de ativos de alta volatilidade para instrumentos de renda fixa indexados, com proteção cambial em moeda forte. A lógica deles é reduzir exposição ao risco sistêmico num cenário de contração monetária global." O riso morreu. Não foi aos poucos. Não foi gradual. Morreu como se alguém tivesse arrancado o som do mundo. O silêncio que se instalou naquela sala foi tão profundo que dava para ouvir o ar-condicionado zumbindo no teto. Rogério descruzou os braços. Bernardo largou a caneta. Luciana levantou o olhar. "Mas o problema da proposta", Carmen continuou, como se estivesse numa sala de aula e não numa sala de reuniões, "é que eles estão usando modelos de projeção baseados em dados defasados. A correlação que eles estabelecem entre os mercados asiáticos e a desaceleração europeia ignora o efeito de liquidez dos bancos centrais emergentes. Quem montou esse relatório não levou em conta que a política monetária mudou de postura e que os fluxos de capital já estão se reposicionando." Ninguém respirava. "Além disso", ela disse, apontando para o relatório que ainda estava sobre a mesa com a mancha de café seca. "Na página que o senhor estava criticando, tem um erro de cálculo no modelo de Value at Risk. Eles usaram um intervalo de confiança inadequado para o tipo de ativo que estão analisando. Se o senhor aceitar essa proposta como está, não vai perder oportunidade. Vai perder dinheiro. Muito dinheiro." A boca de Rogério estava aberta. Não era mais sorriso. Não era mais deboche. Era choque puro, daquele tipo que paralisa o cérebro e faz a pessoa esquecer até o próprio nome. Como você sabe disso?" Ele finalmente conseguiu perguntar. E sua voz saiu fina, quase irreconhecível. Carmen olhou nos olhos dele. Sem raiva. Sem vingança. Apenas com a dignidade inabalável de quem sabe exatamente quem é. "Porque antes de limpar os escritórios de gente como o senhor", ela disse pausadamente, "eu ajudava a construir relatórios como esse." O silêncio que se seguiu durou uma eternidade comprimida em segundos. Executivos se entreolhavam sem saber o que fazer com o rosto. Cláudio, que minutos antes ria pedindo que perguntassem sobre a taxa Selic, agora olhava para a mesa como se quisesse desaparecer dentro dela. Morgana, na porta, deixou uma lágrima escorrer. Ela sempre soube que Carmen era diferente. Via nos olhos dela uma inteligência que não combinava com o carrinho de café. Mas nunca imaginou presenciar algo assim. Rogério engoliu em seco. Pela primeira vez na vida, ele não tinha uma resposta pronta. Não tinha um comentário ácido. Não tinha um deboche salvador. A mulher que ele havia transformado em piada diante de toda a sua diretoria acabava de analisar um relatório financeiro complexo, com mais precisão do que qualquer executivo naquela mesa. Isso não é possível", ele balbuciou. "Você é a faxineira?" Carmen completou, sem desviar os olhos. "Sou, e sou muito boa no que faço, nos 2 trabalhos." Bernardo foi o primeiro a quebrar o gelo. "Carmen, você tem formação em finanças?" Carmen olhou para ele. "Tenho formação em coisas que o dinheiro não compra, seu Bernardo. Mas se a pergunta é se eu entendo do assunto que vocês discutem nessa sala, a resposta está na cara de cada um de vocês agora." E estava mesmo. O rosto de cada executivo era um misto de espanto, vergonha e admiração. Alguns não conseguiam nem sustentar o olhar de Carmen. A mulher que minutos antes era motivo de piada, agora ocupava um espaço na sala que nenhum MBA do mundo poderia conceder. O espaço de quem acaba de dar uma aula sem pedir permissão. Rogério se levantou lentamente. As pernas dele pareciam feitas de chumbo. Eu preciso de um momento", ele disse. E pela primeira vez naquela empresa, sua voz não carregava autoridade nenhuma.
O senhor pode ter o momento que precisar, Carmen respondeu, pegando o carrinho de café novamente. Mas o prazo do Fundo Liberata não vai esperar. Se eu fosse o senhor, rejeitava a proposta original e pedia uma contraproposta com modelos atualizados, antes que eles percebam o próprio erro e corrijam sem dar essa vantagem. Ela empurrou o carrinho em direção à porta. Cada passo ecoou naquela sala como se fosse um trovão. Ao passar por Morgana, as duas trocaram um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Era o olhar de quem finalmente viu a justiça acontecer, mesmo que por um instante. Quando Carmen saiu, ninguém na sala disse uma palavra por um longo tempo. Foi Luciana quem finalmente quebrou o silêncio. Ela tem razão, disse, com a voz levemente trêmula. Eu reli o relatório 3 vezes e não percebi o erro no modelo de risco. Ela identificou de ouvido, sem nem estar na mesa. Bernardo balançou a cabeça lentamente. Quem é essa mulher? Rogério ainda estava de pé, imóvel, olhando para a porta por onde Carmen havia saído. E então, como se o peso do próprio ego finalmente o esmagasse, ele se deixou cair na cadeira. Passou a mão no rosto e ficou ali, em silêncio, enquanto algo que ele nunca havia sentido antes começava a tomar conta do peito. Não era raiva, não era humilhação. Era a consciência brutal de que ele havia tratado como nada uma pessoa que valia mais do que todo aquele escritório junto. E essa consciência, ele descobriria em breve, era apenas o começo. Porque a história de Carmen era muito maior do que qualquer um naquela sala poderia imaginar. E a verdade sobre quem ela realmente era seria capaz de destruir tudo o que Rogério Monteiro acreditava sobre poder, dinheiro e sucesso. A reunião terminou sem que ninguém conseguisse voltar a discutir o relatório do Fundo Liberata. Os executivos saíram em silêncio, cada um carregando no rosto a expressão de quem acabou de presenciar algo que não consegue explicar. Cláudio passou pela porta sem olhar para ninguém. Túlio apertou o botão do elevador 3 vezes seguidas, como se a pressa pudesse apagar o constrangimento. Luciana ficou para trás, relendo o relatório, procurando o erro que Carmen havia encontrado de ouvido. E quando achou, fechou os olhos e balançou a cabeça em silêncio. Bernardo foi o último a sair. Parou na porta e olhou para trás. Rogério ainda estava sentado na cadeira, imóvel, com o olhar perdido na mancha de café que agora parecia um monumento à própria arrogância dele. Rogério, você está bem? Fecha a porta, Bernardo. Bernardo obedeceu. Ficou ali, de pé, esperando. Rogério demorou um tempo longo antes de falar. E quando falou, sua voz estava diferente. Não era mais a voz de comando que todos conheciam. Era a voz de um homem que acabou de levar um tapa na alma. Descobre tudo sobre ela, Rogério disse, sem levantar os olhos. Quero saber quem é essa mulher. De onde veio? O que fazia antes? Por que está empurrando carrinho de café na minha empresa? Tudo. Rogério, talvez a gente devesse... Tudo, Bernardo. Antes do fim do dia... Bernardo saiu da sala sabendo que aquilo não era um pedido. Era uma ordem. E ordens de Rogério Monteiro não tinham espaço para hesitação. Enquanto isso, no subsolo do prédio, Carmen estava no vestiário da equipe de limpeza. Sentada no banco de madeira com as mãos apoiadas nos joelhos, ela respirava devagar, tentando acalmar o coração que ainda batia forte demais. Não se arrependia do que havia dito. Cada palavra tinha saído do lugar certo. Mas sabia que a partir daquele momento, sua vida naquela empresa nunca mais seria a mesma. Carmen! A voz de Morgana ecoou pelo corredor antes dela aparecer na porta do vestiário, ofegante, como se tivesse descido as escadas correndo. Pelo amor de Deus, Carmen, o que foi aquilo? Carmen olhou para ela e esboçou um sorriso cansado. Foi só a verdade, Morgana. Verdade? Você desmontou um relatório financeiro na frente do presidente da empresa? Sem papel, sem computador, só de ouvir a conversa. Isso não é verdade, isso é... Eu nem sei o que é isso. Carmen ficou em silêncio por um momento. Morgana era a única pessoa naquele prédio que a tratava como gente. Desde o primeiro dia, quando Carmen chegou com o uniforme da empresa terceirizada e um balde na mão, Morgana foi a única que disse bom dia, olhando nos olhos. Com o tempo, as duas foram construindo algo raro naquele ambiente. Uma amizade sincera, feita de cafés divididos na copa vazia e conversas sussurradas nos intervalos. Senta aqui,
Carmen disse, apontando para o banco ao lado. Morgana sentou e esperou. Eu nem sempre fui faxineira, Carmen começou. E sua voz carregava o peso de quem está abrindo uma porta que ficou trancada por tempo demais. Antes de trabalhar aqui, eu tinha outra vida. Uma vida que eu tive que abandonar. Morgana segurou a mão dela. Você não precisa me contar se não quiser. Eu quero. Acho que preciso. Faz tempo que eu carrego isso sozinha. Carmen respirou fundo e começou. Eu trabalhei durante anos como analista sênior numa empresa de investimentos, a Dumont em Braga. Talvez você já tenha ouvido falar. Morgana arregalou os olhos. A Dumont em Braga? Carmen, essa é uma das maiores gestoras de fundos do país. Era onde eu vivia. Entrei como estagiária e fui subindo. Estudava de madrugada, trabalhava de dia, dormia quando o corpo não aguentava mais. Fiz especializações, certificações, tudo o que podia para provar que merecia estar ali. E merecia. Em poucos anos, eu era responsável por analisar carteiras milionárias. Montava relatórios que passavam por cima de mesas como a do Rogério. Meus pareceres eram referência dentro da empresa. Morgana ouviu tudo sem piscar. Mas então, o que aconteceu? Como você veio parar aqui? Os olhos de Carmen mudaram. A luz que brilhava enquanto ela falava do trabalho se apagou como uma vela soprada pelo vento. No lugar dela veio algo mais pesado, mais escuro, a sombra de uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Meu marido, Estevão, ele adoeceu, uma doença degenerativa que foi consumindo ele aos poucos. No começo achamos que era cansaço, depois os médicos disseram que era algo passageiro, mas não era. Quando o diagnóstico real veio, já era tarde demais para soluções simples. A voz de Carmen falhou. Ela apertou as mãos uma contra a outra, como se segurasse algo invisível que ameaçava escapar. O tratamento era caro, muito caro. O plano de saúde cobria uma parte, mas a outra. Eu comecei a gastar tudo que tínhamos. As economias foram primeiro. Depois vendi o carro. Depois os móveis que podiam ser vendidos. Eu ia trabalhar e voltava correndo para o hospital. Passava as noites ao lado dele, segurando a mão dele enquanto ele dormia com dor. E de manhã, voltava para o escritório, fingindo que estava tudo bem. Morgana apertou a mão de Carmen com força. Seus olhos já estavam cheios de lágrimas. Mas o corpo não aguentou. Carmen continuou. Nem o meu, nem o dele. Eu comecei a faltar, a chegar atrasada, a entregar relatórios com erros que eu jamais cometeria em condições normais. Meu chefe, o Dr. Valério, chamou uma conversa. Eu expliquei a situação. Pedi compreensão. Pedi um tempo. Sabe o que ele me respondeu? Morgana balançou a cabeça. Ele disse: Carmen, aqui dentro, problemas pessoais ficam do lado de fora. A empresa não pode carregar o peso da sua vida. E me deu um prazo para voltar a render como antes. Um prazo que eu sabia que não conseguiria cumprir. E você foi embora? Fui demitida. Depois de anos de dedicação total, fui chamada numa sala, recebi um envelope e um aperto de mão frio. Saí do prédio com uma caixa de papelão e a sensação de que tudo que eu tinha construído não significava nada. O silêncio no vestiário era absoluto. Morgana chorava sem fazer barulho, as lágrimas escorrendo devagar enquanto ela absorvia cada palavra. Depois disso, Carmen disse, as coisas foram desmoronando. Sem salário, o tratamento do Estevão ficou impossível. Tive que buscar alternativas mais baratas. Mudamos de bairro, de casa, de vida. Eu procurei emprego na minha área, mas o mercado financeiro é pequeno. Quando te descartam de um lugar grande, a notícia corre. Ninguém queria contratar alguém que foi mandada embora da Dumont em Braga. Era como ter uma marca na testa. E o Estevão? Carmen fechou os olhos. Quando abriu, havia neles uma dor tão profunda que Morgana sentiu o próprio coração apertar. Ele lutou. Lutou com tudo que tinha. E eu lutei junto. Mas chegou um momento em que a doença venceu. Estevão se foi em silêncio numa madrugada de chuva, segurando minha mão. As últimas palavras dele foram: não para de lutar, Carmen. Promete que não para. Morgana não conseguiu mais segurar. Abraçou Carmen com força e as duas ficaram ali, no vestiário frio do subsolo, chorando juntas como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Eu prometi. Carmen disse com a voz embargada.
Prometi que não ia parar. E não parei. Quando eu achei a vaga de serviços gerais aqui na Monteiro Capital, eu não pensei duas vezes. Não era o que eu sonhava, mas era honesto. Pagava as contas que sobraram e me dava um motivo para levantar da cama todo dia. Carmen, você podia ter tentado voltar para a área financeira em outro momento. Eu tentei, muitas vezes. Mas quando você passa anos fora do mercado, sem atualização, sem contatos, sem referências, as portas se fecham. E quando eu olhava no espelho e via a mulher que eu tinha me tornado, cansada, enlutada, sem dinheiro, eu não conseguia mais me enxergar naquela cadeira de analista. Achei que aquela Carmen tinha ficado para trás. Mas não ficou. Morgana disse, enxugando o rosto. Aquela Carmen apareceu hoje. Na frente de todo mundo. Carmen deu um sorriso triste. Acho que ela apareceu. E eu não sei se isso é bom ou se vai complicar tudo. As duas ficaram em silêncio por um instante, até que passos apressados ecoaram no corredor. Era Valentina, a supervisora da equipe de limpeza. Uma mulher rígida que administrava horários e escalas como uma engrenagem de relógio. Carmen, você pode me explicar o que aconteceu lá em cima? Valentina perguntou, parada na porta com os braços cruzados. Recebi uma ligação do andar executivo perguntando sobre você. Nunca, em todos os anos que trabalho aqui, alguém do andar executivo ligou perguntando sobre alguém da limpeza. Carmen e Morgana trocaram um olhar. O que disseram? Carmen perguntou. Disseram que precisavam do seu cadastro completo. Nome completo, documentos, formação, histórico profissional. Foi o próprio Bernardo que ligou. O estômago de Carmen gelou. Então era isso. Rogério não ia deixar passar. Ele ia investigar, vasculhar, descobrir. E quando descobrisse a verdade inteira, não só sobre a carreira dela, mas sobre a conexão que existia entre a história dela e a história da Monteiro Capital, tudo poderia mudar de forma irreversível. Porque havia algo que Carmen não contou para Morgana. Algo que ela guardava no fundo da memória como quem esconde uma bomba dentro de uma gaveta trancada. Um segredo que ligava o passado dela diretamente a Rogério Monteiro de uma forma que ele jamais imaginaria. E se esse segredo viesse à tona, não seria apenas a vida de Carmen que mudaria. Seria o império inteiro de Rogério que viria abaixo. Carmen, Valentina chamou, estranhando o silêncio. Está tudo bem? Carmen olhou para ela, depois para Morgana, e por fim, para as próprias mãos. As mesmas mãos que serviam café e que já haviam assinado contratos milionários. Está, ela respondeu com uma calma que escondia uma tempestade. Está tudo bem, por enquanto. Bernardo passou o resto daquele dia trancado no escritório, com a porta fechada e a tela do computador como única companhia. Rogério havia dado uma ordem clara, descobrir tudo sobre Carmen, e Bernardo era o tipo de profissional que cumpria ordens sem questionar, mesmo quando algo dentro dele dizia que talvez fosse melhor deixar certas pedras sem virar. Começou pelo cadastro da empresa terceirizada que fornecia os serviços de limpeza. Os dados eram básicos: nome completo, documentos, endereço, contato de emergência. Nada que explicasse o que havia acontecido naquela sala de reuniões. Então ele foi mais fundo. Pesquisou o nome de Carmen em bases profissionais, em registros de certificações financeiras, em tudo que estivesse ao alcance. E foi aí que o chão começou a se abrir debaixo dos pés dele. O nome de Carmen aparecia vinculado a Dumont em Braga, exatamente como ela havia dito a Morgana. Mas não era apenas como analista. Os registros mostravam que Carmen havia sido responsável por alguns dos pareceres mais importantes daquela gestora, incluindo análises que direcionaram investimentos bilionários. Havia artigos publicados em revistas especializadas. Havia menções em conferências do setor. Havia um currículo que faria qualquer executivo daquela mesa sentir vergonha do próprio diploma. Mas foi quando Bernardo cruzou as datas e os projetos que algo muito maior surgiu na tela. Algo que fez ele empurrar a cadeira para trás e ficar olhando para o monitor como se tivesse visto um fantasma. Antes de ligar para Rogério, Bernardo releu 3 vezes. Conferiu cada informação. Cruzou cada referência e, quando teve certeza absoluta de que não estava enganado, pegou o telefone com as mãos suando. Rogério, precisamos conversar. Pessoalmente, agora.
20 minutos depois, os dois estavam na sala de reuniões vazia. A mesma sala onde, horas antes, Carmen havia silenciado um andar inteiro. O relatório do Fundo Liberata ainda estava sobre a mesa, com a mancha de café seca como uma cicatriz no papel. Fala logo, Bernardo. O que você encontrou? Bernardo colocou uma pasta sobre a mesa e abriu. Dentro havia impressões de registros profissionais, artigos e um documento específico que ele posicionou bem na frente de Rogério. Carmen trabalhou na Dumont em Braga como analista sênior. Isso você já desconfiava depois do que ela fez hoje. Mas o que você não sabe é o que ela fez lá dentro. Rogério pegou o documento e começou a ler. Bernardo observou o rosto dele mudar aos poucos. Primeiro curiosidade, depois confusão, depois algo que parecia incredulidade misturada com pânico. Isso aqui não pode estar certo, Rogério murmurou. Está. Eu verifiquei várias vezes. O documento mostrava que, anos atrás, a Dumont em Braga havia sido contratada para fazer uma auditoria independente de uma empresa de investimentos que passava por uma crise de credibilidade no mercado. Essa empresa tinha sido acusada de manipular relatórios para inflar resultados e atrair investidores com números falsos. A analista responsável por conduzir toda a auditoria, por examinar cada número, cada transação, cada linha de balanço, tinha sido Carmen, e a empresa auditada era a Monteiro Capital. Rogério largou o papel como se ele queimasse. A Dumont em Braga auditou minha empresa, ele disse, mais para si mesmo do que para Bernardo. E foi a Carmen que fez a auditoria. Não apenas fez, Bernardo completou, com a voz cautelosa de quem sabe que está entregando uma bomba. Ela foi a pessoa que salvou a Monteiro Capital. O relatório final dela concluiu que as irregularidades encontradas eram falhas operacionais, não fraude intencional. Se ela tivesse escrito qualquer outra conclusão, Rogério, a empresa teria sido investigada a fundo. Você poderia ter perdido tudo. Licenças, contratos, reputação. A Monteiro Capital sobreviveu por causa do parecer que ela assinou. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro. Não era o silêncio da reunião, carregado de choque e constrangimento. Era um silêncio de abismo. Aquele momento em que a pessoa percebe que a realidade é completamente diferente do que imaginava. Rogério se levantou e caminhou até a janela. A cidade se estendia lá embaixo, cheia de prédios e luzes, e em algum lugar ali estava a mulher que ele havia humilhado diante de toda a diretoria. A mulher que, sem ele saber, tinha sido a razão pela qual ele ainda tinha uma empresa para chamar de sua. Ela sabe, Rogério disse com a voz rouca. Ela sabe que foi ela quem salvou a Monteiro Capital. Trabalha aqui há todo esse tempo, servindo café para mim, limpando meu escritório, ouvindo minhas piadas. E sabe, provavelmente sabe sim. E nunca disse nada. Nunca. Rogério encostou a testa no vidro gelado da janela. As mãos dele tremiam. Não de raiva, não de medo, de vergonha. Uma vergonha tão profunda que parecia corroer por dentro como ácido derramado sobre tudo que ele acreditava ser. Eu a chamei de incompetente, ele sussurrou. Disse que ela não conseguia nem servir café. Fiz piada na frente de todo mundo. E essa mulher segurou minha empresa nas mãos e escolheu não me destruir. Bernardo não disse nada. Não havia o que dizer. Apenas ficou ali, testemunhando o momento exato em que Rogério Monteiro começou a entender o tamanho do erro que havia cometido. Tem mais uma coisa, Bernardo disse após um longo silêncio. Eu pesquisei o motivo da saída dela da Dumont em Braga. Ela foi desligada durante uma reestruturação interna que coincidiu com um período em que ela precisou se afastar por questões pessoais. Pelo que encontrei, o marido dela enfrentou uma doença grave. Ela teve que escolher entre a carreira e cuidar dele. E escolheu cuidar. Escolheu cuidar. Perdeu o emprego, perdeu a posição no mercado e, pelo que tudo indica, perdeu o marido também. Rogério fechou os olhos. Por trás das pálpebras, via o rosto de Carmen naquela manhã. A dignidade com que ela limpou a mancha de café, a firmeza com que ela olhou nos olhos dele, a calma sobrenatural com que desmontou o relatório. Tudo aquilo ganhava um peso novo agora. Não era apenas competência. Era a força de uma mulher que já tinha perdido tudo e ainda assim se mantinha de pé. O que eu faço, Bernardo? Ele perguntou.
E era a primeira vez em toda a história da Monteiro Capital que alguém ouvia Rogério pedir conselho com a voz quebrada. Eu não sei, Rogério, mas sei o que você não pode fazer. Fingir que não descobriu nada. Naquela mesma noite, enquanto Rogério enfrentava seus demônios no escritório vazio, Carmen estava em casa. O apartamento era pequeno, num bairro afastado do centro, mas arrumado com o cuidado de quem transforma pouco em suficiente. Na estante da sala, entre livros de economia e finanças que ela nunca teve coragem de se desfazer, havia um porta-retrato com a foto de Estevão. O sorriso dele era o tipo de sorriso que aquece uma sala inteira, mesmo sendo apenas uma imagem. Carmen estava sentada no sofá com uma xícara de chá quando o telefone tocou. Era Morgana. Carmen, me escuta. Eu fiquei até mais tarde hoje e ouvi uma conversa no corredor. O Bernardo ficou trancado no escritório a tarde inteira pesquisando sobre você, e depois entrou na sala de reuniões com o Rogério. Ficaram lá por quase 1 hora. O coração de Carmen acelerou. E o que eles disseram? Eu não consegui ouvir tudo, mas, quando o Bernardo saiu, ele estava com uma expressão que eu nunca vi nele, como se tivesse visto algo perturbador. E o Rogério? Carmen, o Rogério ficou na sala sozinho depois. A luz do escritório dele ficou acesa até eu ir embora. Carmen ficou em silêncio. Olhou para a foto de Estevão e sentiu aquele aperto familiar no peito. A mistura de saudade e força que sempre vinha quando ela precisava tomar decisões difíceis. Eles descobriram, ela disse, mais como uma constatação do que como uma pergunta. Descobriram o quê? Carmen, o que você não me contou? Carmen respirou fundo. A empresa onde eu trabalhei, a Dumont em Braga, foi contratada para auditar a Monteiro Capital há anos. Eu fui a analista responsável pelo caso. Você auditou a empresa do Rogério? Auditei. E encontrei coisas que poderiam ter acabado com ele. Irregularidades sérias. Falhas que podiam ser interpretadas como fraude. Se eu tivesse escrito o relatório de uma forma, Rogério teria sido investigado e provavelmente perderia a empresa. E o que você fez? Fiz meu trabalho com honestidade. Analisei tudo com rigor e concluí que as falhas eram operacionais, não intencionais. Era a verdade. Ele não estava fraudando, estava gerenciando mal. Escrevi o parecer como ele deveria ser escrito. Justo, técnico, preciso. E esse parecer salvou a Monteiro Capital. Morgana ficou muda do outro lado da linha. Ele nunca soube que fui eu. Carmen continuou. A auditoria era confidencial. Os nomes dos analistas não apareciam nos documentos entregues ao cliente. Quando eu vim trabalhar aqui como faxineira, era só um emprego. Eu precisava pagar as contas. Não escolhi a Monteiro Capital por vingança ou por ironia. Escolhi porque era a vaga que apareceu. Mas agora ele sabe. Agora ele sabe. E o que você vai fazer? Carmen olhou novamente para o porta-retrato. O sorriso de Estevão parecia dizer algo que só ela conseguia ouvir. A promessa que fizera a ele ecoou dentro do peito como um tambor silencioso. Não para de lutar. Eu vou fazer o que sempre fiz, Morgana. Vou levantar cedo amanhã, vestir meu uniforme e ir trabalhar. Não tenho nada para esconder e nada do que me envergonhar. Se o Rogério quer conversar, ele sabe onde me encontrar. Vou estar no mesmo lugar de sempre, empurrando o carrinho pelo corredor. Morgana ficou em silêncio por um instante. Depois disse com a voz embargada. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Carmen. Não sou forte, Morgana. Só sou uma mulher que aprendeu que não existe tempestade que dure para sempre. Elas se despediram e Carmen desligou o telefone. Ficou ali, no silêncio do apartamento, ouvindo os sons distantes da cidade lá fora. Pensou em Estevão, nas noites no hospital, nas madrugadas de choro, nas manhãs em que levantar da cama parecia impossível. Pensou na Dumont em Braga, no Dr. Valério e naquela frase cruel que encerrou sua carreira. Pensou nos corredores da Monteiro Capital, nas xícaras de café, nas risadinhas que fingia não ouvir. E pensou em Rogério, no olhar dele quando ela respondeu a pergunta que ele fez para humilhá-la. No choque, no silêncio, na máscara de poder que rachou na frente de todos. Carmen não sabia o que o dia seguinte traria. Mas de uma coisa ela tinha certeza. A mulher que ia entrar naquele prédio amanhã era a mesma que sempre foi. Não precisava de cargo,
de mesa na sala de reuniões ou de reconhecimento para saber o próprio valor. E se Rogério Monteiro finalmente tivesse entendido isso, então talvez, só talvez, a gota de café que caiu naquele relatório tivesse sido a melhor coisa que já aconteceu naquela empresa. Mas a manhã seguinte guardava surpresas que nem Carmen, com toda a sua inteligência, poderia ter previsto. Porque Rogério não era o único que estava cavando o passado. E o que estava prestes a emergir não envolvia apenas relatórios e auditorias. Envolvia algo muito mais pessoal. Algo que ligava a história de Carmen e a história de Rogério por um fio que nenhum dos dois sabia que existia. Até agora. Carmen chegou ao prédio da Monteiro Capital antes do sol nascer. O porteiro da madrugada, seu antenor, estranhou vê-la tão cedo, mas não perguntou nada. Apenas acenou com a cabeça e abriu a porta, como fazia todos os dias. Carmen gostava daquele horário. O prédio vazio tinha uma paz que desaparecia quando os elevadores começavam a subir e descer, carregando gente importante demais para dizer bom dia. Ela foi direto para o vestiário, trocou de roupa, pegou o carrinho e começou a rotina pelo andar térreo. Limpou a recepção, organizou a copa, preparou o café da primeira leva de funcionários que chegariam em breve. Seus movimentos eram mecânicos, mas a cabeça estava longe. Pensava no que Morgana havia dito na noite anterior. Pensava na luz acesa do escritório de Rogério. Pensava no que viria a seguir. Não precisou esperar muito. Quando o elevador abriu no andar executivo e Carmen empurrou o carrinho para dentro do corredor, Morgana já estava na sua mesa, com o rosto tenso e os olhos inchados de quem dormiu mal. Carmen, ela chamou em voz baixa, quase sussurrando. O Rogério chegou antes de todo mundo hoje. Está trancado na sala dele. Pediu para não ser interrompido. E por que você está me contando isso como se fosse uma emergência? Porque ele pediu uma coisa que nunca pediu antes. Pediu para eu localizar o endereço de uma instituição chamada Lar Renascer. Você conhece esse nome? Carmen parou de empurrar o carrinho. Suas mãos agarraram a barra de metal com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O ar saiu dos pulmões como se alguém tivesse apertado o peito dela com as duas mãos. O que você disse? Ela perguntou, e sua voz saiu diferente. Não era mais a voz firme da mulher que desmontou um relatório na frente de executivos. Era a voz de alguém que acabou de ouvir um nome que pertence a uma parte da vida que deveria estar guardada a 7 chaves. Lar Renascer. Morgana repetiu. Eu pesquisei. É um abrigo para crianças que funcionou durante anos e foi fechado depois. Carmen, o que isso tem a ver com... Para, Carmen disse levantando a mão. Para, por favor. Morgana se calou. Observou Carmen se apoiar na parede do corredor, respirando devagar, como quem luta para não desmoronar. Nunca tinha visto aquela mulher assim. Nem quando Rogério a humilhou na reunião, nem quando contou sobre Estevão no vestiário. Aquilo era diferente. Aquilo tocava em algo mais profundo. Carmen, me fala o que está acontecendo. Carmen abriu os olhos. Estavam molhados, mas ela não deixou nenhuma lágrima cair. Engoliu o nó na garganta e falou com uma calma frágil que parecia poder se estilhaçar a qualquer segundo. Eu cresci no Lar Renascer, Morgana. O corredor ficou em silêncio absoluto. Eu fui deixada lá quando era recém-nascida. Não conheci minha mãe. Não conheci meu pai. Cresci entre paredes de um abrigo, dormindo em cama compartilhada, comendo o que tinha, vestindo o que doavam. As mulheres que cuidavam de nós faziam o possível, mas éramos muitas crianças e pouco de tudo. Morgana sentiu as pernas fraquejarem. Encostou-se na mesa e ficou ouvindo, com o coração aos pedaços. Eu aprendi a ler sozinha, Carmen continuou. Pegava livros que chegavam em caixas de doação e devorava tudo. Matemática, português, ciências, tudo que caía na minha mão eu absorvia como uma esponja. As cuidadoras diziam que eu era diferente, que tinha um brilho nos olhos que as outras crianças não tinham. Mas brilho nos olhos não paga escola, não abre porta, não dá sobrenome. E como você conseguiu sair de lá? Uma das cuidadoras, Dona Graça, juntou dinheiro do próprio bolso durante anos para me matricular numa escola pública que tinha um programa de bolsas para alunos de destaque. Eu passei na seleção em primeiro lugar. A partir daí, cada conquista foi construída com unha e dente. Bolsa no ensino médio. Bolsa na faculdade.
Estágio na Dumont em Braga. Tudo que eu consegui na vida, consegui porque alguém acreditou em mim quando o mundo inteiro me tratava como se eu não existisse. Carmen olhou para Morgana. Então, quando o Rogério me chamou de incompetente, quando fez piada na frente de todo mundo, quando me tratou como se eu fosse invisível, ele não estava só humilhando uma faxineira. Estava repetindo tudo o que eu ouvi a vida inteira. Você não é ninguém. Você não tem valor. Você não merece estar aqui. Morgana não aguentou. As lágrimas desceram sem permissão, e ela cobriu o rosto com as mãos, tentando abafar o soluço que subiu pela garganta. Mas eu estou aqui, Carmen disse, e agora sua voz tinha voltado a ser firme. Estou aqui porque Dona Graça acreditou em mim. Porque Estevão acreditou em mim. Porque eu acreditei em mim quando mais ninguém acreditava. As duas ficaram em silêncio por um momento, até que Morgana enxugou o rosto e fez a pergunta que pairava no ar como uma nuvem carregada. Mas por que o Rogério está procurando o lar renascer? O que ele tem a ver com isso? Carmen balançou a cabeça. Isso eu não sei. E é isso que está me assustando. A resposta veio mais rápido do que qualquer uma das duas esperava. No meio da manhã, Bernardo apareceu no corredor com uma expressão que misturava desconforto e urgência. Ele parou diante de Carmen, que estava organizando a copa, e disse com a voz baixa: Carmen, o Sr. Rogério gostaria de falar com você, na sala dele, quando puder. Quando eu puder ou quando ele quiser? Carmen respondeu sem hostilidade, mas sem submissão. Bernardo engoliu em seco. Ele disse que é pessoal e pediu, por favor. O por favor atingiu Carmen como um raio. Em todo o tempo que trabalhava ali, jamais havia ouvido a palavra por favor associada a Rogério Monteiro. Aquele homem não pedia, ordenava, não solicitava, exigia. O simples fato de Bernardo ter dito por favor significava que algo muito sério estava acontecendo. Carmen largou o pano sobre a bancada, ajeitou o uniforme e seguiu Bernardo até o elevador. Morgana, que observava de longe, cruzou os dedos debaixo da mesa e murmurou uma oração silenciosa. A porta da sala de Rogério estava fechada. Bernardo bateu 2 vezes e abriu, fazendo um gesto para Carmen entrar. Ela entrou. Bernardo ficou do lado de fora e fechou a porta atrás dela. A sala era enorme, com janelas que iam do chão ao teto e uma vista que engolia o horizonte. Mas Carmen não olhou para a vista. Olhou para Rogério, que estava sentado atrás da mesa. E o que viu a surpreendeu mais do que qualquer número de qualquer relatório. Rogério Monteiro parecia ter envelhecido durante a noite. Os olhos estavam vermelhos, o terno estava amarrotado, coisa impensável para um homem que exigia perfeição até nos vincos da gravata. E sobre a mesa havia papéis espalhados, um laptop aberto e uma caixa de papelão velha, dessas que guardam documentos antigos. Senta, por favor, ele disse, apontando para a cadeira à frente da mesa. Carmen sentou. Cruzou as mãos no colo e esperou. Rogério ficou em silêncio por um tempo que pareceu se arrastar. Ele olhava para ela como se estivesse tentando encontrar as palavras certas num dicionário que não existia. Quando finalmente falou, sua voz estava irreconhecível. Eu passei a noite inteira aqui. Depois que o Bernardo me mostrou quem você era, quem você realmente era, eu não consegui ir para casa. Fiquei sentado nessa cadeira, olhando para esses papéis, tentando entender como eu pude ser tão cego. Senhor Rogério, me deixa falar. Por favor. Carmen assentiu. Quando eu descobri que foi você quem fez a auditoria que salvou minha empresa, alguma coisa quebrou dentro de mim. Mas eu pensei que era só isso, que eu tinha humilhado a mulher que salvou meu negócio. Já era grave o suficiente. Só que eu não parei de pesquisar. Eu precisava entender por que você aceitou trabalhar aqui, limpando o chão de uma empresa que devia a existência a você. E foi aí que eu encontrei algo que não esperava. Rogério abriu a caixa de papelão que estava sobre a mesa. De dentro, tirou uma pasta amarelada pelo tempo, com um selo desbotado no canto superior. Carmen reconheceu o selo imediatamente. Era o brasão do Lar Renascer. O sangue dela gelou. Eu também cresci no Lar Renascer, Carmen. As palavras caíram no ar como pedras jogadas num lago de vidro. O silêncio que se formou era tão denso que parecia ter textura, peso, forma. O quê? Carmen sussurrou.
Eu fui deixado lá quando era bebê. Fiquei até ser adotado por uma família que tinha condições. Os Monteiro me deram nome, sobrenome, educação, oportunidades. Mas antes disso, eu era só mais uma criança sem história naquelas paredes. Rogério abriu a pasta e colocou sobre a mesa uma folha antiga, quase transparente de tão fina, com uma lista de nomes escritos à mão. Era o registro de entrada do abrigo. E ali, na mesma página, separados por poucas linhas, estavam 2 nomes. Carmen sentiu o mundo girar. A mesma época, Rogério disse com a voz embargada. O mesmo abrigo. Nós 2 fomos deixados no lar Renascer na mesma época, Carmen. Eu fui adotado depois de pouco tempo. Você ficou. A lágrima que Carmen segurava desde o começo da conversa finalmente escapou. Desceu devagar pelo rosto, silenciosa, carregando o peso de uma vida inteira de perguntas sem resposta. Eu fui adotado porque uma família me escolheu, Rogério continuou. E agora ele também chorava, sem se importar em esconder. Me deram tudo. Escola, faculdade, capital para abrir o negócio. E eu cresci achando que merecia tudo aquilo por mérito próprio. Achando que as pessoas que não tinham o que eu tinha eram simplesmente menos capazes, menos esforçadas, menos inteligentes. Ele fez uma pausa para respirar. As lágrimas escorriam pelo rosto, pingando sobre os papéis antigos. Mas a verdade, Carmen, é que a única diferença entre nós 2 foi que alguém abriu uma porta para mim. E para você, essa porta ficou fechada. Eu tive todas as chances do mundo porque uma família me escolheu. Você construiu tudo sozinha, sem ninguém, do zero absoluto. E ainda assim, eu tive a audácia de te chamar de incompetente. A voz dele quebrou por completo. Rogério Monteiro, o homem que comandava um império financeiro que nunca abaixou a cabeça para ninguém, que fazia executivos tremerem com um olhar. Esse homem chorava diante de uma faxineira como se estivesse diante de um espelho que finalmente mostrava quem ele realmente era. Eu não mereço o seu perdão, ele disse. Mas eu te devo uma coisa que nunca dei a ninguém nessa empresa. A verdade. Carmen enxugou o rosto com as costas da mão. Olhou para os papéis sobre a mesa, para os 2 nomes escritos naquela folha velha, e sentiu algo que não esperava sentir. Não era raiva, não era triunfo, era compaixão. Porque ali, por trás de todo aquele poder e arrogância, estava apenas um menino que foi embora do mesmo lugar de onde ela nunca conseguiu sair. O senhor sabe por que eu nunca usei isso contra o senhor? Carmen perguntou com a voz mansa. Porque eu aprendi no lar Renascer que o sofrimento não é uma competição. Cada um carrega o peso que a vida coloca nas costas. O senhor carregou o peso de achar que o mundo girava ao seu redor. Eu carreguei o peso de ser invisível. São pesos diferentes, mas pesam igual. Rogério não conseguiu responder. Apenas ficou ali, com o rosto entre as mãos, chorando como não chorava desde que era criança. E naquele escritório silencioso, entre papéis antigos e lágrimas novas, 2 destinos que nasceram no mesmo lugar e tomaram caminhos opostos finalmente se encontraram. Não como patrão e empregada, não como poderoso e invisível, mas como 2 pessoas que o mundo tentou definir e que agora tinham a chance de se redefinir. Mas nem Carmen nem Rogério sabiam que aquela conversa não ficaria entre 4 paredes, porque alguém na empresa já estava tramando algo que transformaria essa história numa guerra. E o primeiro ataque viria de onde ninguém esperava. A notícia se espalhou pela Monteiro Capital como fogo em palha seca. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido dentro da sala de Rogério, mas todos perceberam que algo tinha mudado. O presidente que gritava pelos corredores agora andava calado. A faxineira que ninguém olhava 2 vezes agora era observada por todos. E entre os cochichos que corriam de andar em andar, uma pergunta se repetia sem parar. O que aquela mulher fez para transformar Rogério Monteiro em outra pessoa? Nos dias que se seguiram, Rogério tomou decisões que deixaram a diretoria em estado de choque. A primeira foi rejeitar a proposta do Fundo Liberata, exatamente como Carmen havia sugerido, pedindo uma contraproposta com modelos atualizados. A segunda foi convocar Carmen para participar como consultora da reanálise do portfólio da empresa. A terceira, e mais perturbadora para os executivos,
foi reservar uma sala no andar da diretoria para que Carmen pudesse trabalhar com acesso aos relatórios financeiros. Isso é insanidade, Cláudio disse a Túlio no corredor, sem se preocupar em baixar a voz. O homem enlouqueceu. Vai entregar informações confidenciais da empresa para uma funcionária terceirizada da limpeza? Isso é uma violação de conformidade absurda. Túlio apenas balançou a cabeça. Eu não sei o que está acontecendo, mas sei que não quero estar no caminho quando explodir. Cláudio, porém, não era do tipo que ficava parado observando. Como diretor jurídico da Monteiro Capital, ele havia construído sua posição ao longo de anos de manobras calculadas. Cada contrato revisado, cada cláusula redigida, cada brecha identificada, tudo era feito para garantir que Cláudio fosse indispensável. E agora, pela primeira vez, ele sentia o chão tremer debaixo dos pés. Porque se Carmen era tão competente quanto parecia, e os fatos até ali provavam que era, então a presença dela naquele andar não era apenas uma homenagem de Rogério. Era uma ameaça real ao equilíbrio de poder que Cláudio havia levado uma carreira inteira para construir. Ele precisava agir, e precisava agir rápido. Na manhã seguinte, Cláudio chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Foi direto para sua sala, fechou a porta e fez uma ligação. Preciso de um levantamento completo sobre uma pessoa, tudo o que existir, registros, processos, pendências, qualquer irregularidade, por menor que seja. Ele ditou o nome completo de Carmen e desligou. Enquanto Cláudio armava seu plano, Carmen vivia a experiência mais estranha da sua vida. Pela primeira vez em anos, estava sentada diante de um computador com acesso a planilhas financeiras, gráficos de projeção e relatórios de mercado. A sala que Rogério havia reservado era pequena, sem janela, mas para ela era como voltar para casa depois de uma viagem que durou uma eternidade. Seus dedos se moviam pelo teclado com uma familiaridade que arrepiava. Era como se o corpo inteiro se lembrasse de algo que a mente tinha tentado esquecer. Cada número fazia sentido. Cada curva no gráfico contava uma história. Cada indicador apontava um caminho. Carmen não estava apenas consultando, estava renascendo. Morgana apareceu na porta com 2 xícaras de café. Olha a ironia, ela disse sorrindo. Agora sou eu que trago o café para você. Carmen riu. Um riso genuíno, desses que nascem no fundo do peito e iluminam o rosto inteiro. Senta aqui comigo, Morgana. Você precisa ver o que eu encontrei. Morgana puxou a cadeira e se sentou ao lado dela. Na tela, havia uma série de comparações entre a proposta original do Fundo Liberata e os dados reais do mercado. Olha isso, Carmen apontou. A contraproposta que o Liberata mandou depois da rejeição é muito melhor do que a original. Eles corrigiram o modelo de risco, ajustaram os índices e ofereceram condições que favorecem a Monteiro Capital. Mas ainda tem uma cláusula escondida aqui que pode causar problema a longo prazo. Cláusula escondida? Aqui, no anexo técnico. Uma taxa de performance progressiva que parece pequena agora, mas que em cenários de alta rentabilidade pode consumir uma parte significativa dos lucros. É o tipo de armadilha que só quem lê nas entrelinhas consegue perceber. E os executivos não viram? Provavelmente não. Esse tipo de detalhe é construído para passar despercebido. Quem redigiu isso sabia o que estava fazendo. Carmen redigiu um parecer detalhado e enviou diretamente para Rogério. A resposta dele veio em menos de 1 hora. Um e-mail com apenas uma frase. Obrigado. Você acaba de economizar mais dinheiro do que minha diretoria inteira ganha em 1 ano. Mas enquanto Carmen brilhava, Cláudio recebia o relatório que havia encomendado. E quando abriu o documento, um sorriso se desenhou no rosto dele. Não de alegria, mas de quem encontrou a munição que procurava. O relatório trazia informações sobre uma antiga pendência administrativa no nome de Carmen. Durante o período mais difícil da doença de Estevão, quando ela estava sem emprego e desesperada para pagar o tratamento, Carmen havia tomado um empréstimo emergencial numa instituição financeira de pequeno porte. Com a perda total de renda após a demissão da Dumont & Braga, o empréstimo entrou em inadimplência. A dívida havia sido renegociada e quitada anos depois, quando Carmen já trabalhava como faxineira, mas o registro da inadimplência ainda constava em arquivos antigos. Para qualquer pessoa razoável, aquilo não significava nada.
Era o retrato de uma mulher que enfrentou uma crise devastadora e honrou seus compromissos assim que pôde. Mas nas mãos de Cláudio, aquilo se tornaria uma arma. Ele pediu uma reunião de emergência com a diretoria para o dia seguinte. O motivo declarado: questões de conformidade e segurança institucional. Rogério, que estava em reunião externa, autorizou por mensagem sem ler os detalhes. Quando Carmen chegou ao andar executivo na manhã seguinte, sentiu imediatamente que algo estava errado. Os olhares que recebia não eram mais de curiosidade ou admiração. Eram de desconforto. Funcionários desviavam o caminho, secretárias abaixavam os olhos, até o segurança do andar parecia inquieto. Morgana interceptou Carmen antes que ela chegasse à sala. Carmen, escuta. O Cláudio convocou uma reunião de conformidade. Está todo mundo lá dentro. E eu ouvi seu nome sendo mencionado. O coração de Carmen disparou. Reunião sobre o quê? Eu não sei, mas a Luciana saiu da sala há pouco e estava com uma expressão horrível. Disse que o Cláudio está apresentando documentos sobre você. Carmen não esperou mais. Caminhou até a sala de reuniões, a mesma sala onde tudo havia começado, e abriu a porta sem bater. Todos se viraram. Cláudio estava de pé, diante de uma tela de projeção, com gráficos e documentos expostos para toda a diretoria. Na tela, em letras garrafais, estava o nome completo de Carmen, seguido das palavras Histórico de Inadimplência Financeira. O estômago dela afundou. Ah, que oportuno! Cláudio disse com um sorriso que tentava parecer cordial, mas não escondia a satisfação. Justamente a pessoa sobre quem estamos discutindo. Entre, por favor. Carmen entrou. Sentiu os olhares de cada executivo sobre ela. Bernardo estava com a mandíbula cerrada. Luciana olhava para a mesa. Túlio mexia no celular nervosamente. Rogério não estava presente. Ainda não havia chegado da reunião externa. Senhores! Cláudio continuou, voltando-se para a diretoria. Como eu estava explicando, a senhora Carmen, que recentemente recebeu acesso a informações financeiras altamente confidenciais desta empresa, possui um histórico de inadimplência registrado, uma dívida não honrada junto à Credial Serviços Financeiros, contraída anos atrás. A dívida foi quitada, Carmen disse, com a voz firme. Eventualmente sim, mas o registro permanece, e minha obrigação como diretor jurídico é garantir que pessoas com acesso a dados sensíveis desta empresa tenham um histórico financeiro impecável. É protocolo, não é pessoal. Não é pessoal? Carmen repetiu, e havia na voz dela uma calma que fez Cláudio recuar meio passo sem perceber. Então por que o senhor esperou justamente agora para levantar essa questão? Eu trabalho neste prédio há muito tempo. Ninguém nunca verificou meu histórico financeiro quando eu servia café nas reuniões, quando eu limpava essa mesma sala, quando eu passava invisível pelos corredores. O senhor nunca se preocupou com conformidade quando eu era só a faxineira. O silêncio na sala era cortante. A diferença, Carmen continuou dando um passo à frente, é que agora eu não sou mais invisível. E isso incomoda o senhor. Não é sobre conformidade, Dr. Cláudio. É sobre o medo de que alguém que veio de baixo ocupe um espaço que o senhor acha que é só seu. Cláudio sentiu o rosto esquentar. Eu estou apenas cumprindo minha função. Sua função é proteger a empresa, não atacar pessoas. E se quer falar sobre histórico, vamos falar. Eu contraí aquela dívida para pagar o tratamento do meu marido, que estava lutando por cada dia de vida. Eu renegociei e quitei cada centavo quando pude. Não devo nada a ninguém. E minha competência profissional, essa mesma que salvou a Monteiro Capital antes mesmo de eu pisar nesse prédio como faxineira, está documentada em cada parecer que eu assinei na minha carreira. Bernardo se levantou. Cláudio, a dívida foi quitada. Isso não configura risco de conformidade. Você sabe disso. Bernardo, eu estou apenas... Você está perseguindo uma colega. Luciana interrompeu, tirando os óculos e olhando diretamente para Cláudio. E está usando instrumentos legais para isso. Eu me recuso a fazer parte disso. Luciana se levantou e saiu da sala. Bernardo a seguiu. Túlio guardou o celular, olhou para Cláudio com uma expressão de decepção e saiu também. Um por um, os executivos foram deixando a sala, até que sobraram apenas Cláudio e Carmen. O silêncio era ensurdecedor. Cláudio olhou para a tela de projeção, depois para Carmen,
e percebeu que havia perdido. Não apenas a reunião, não apenas o argumento. Havia perdido algo muito maior. O respeito das mesmas pessoas que ele tentava impressionar. Isso não acabou, ele disse em voz baixa. Para mim acabou, Carmen respondeu. O senhor pode continuar cavando meu passado o quanto quiser. Cada buraco que abrir vai encontrar a mesma coisa. Uma mulher que nunca desistiu. E se isso assusta o senhor, o problema não é meu. Carmen se virou e caminhou até a porta. Antes de sair, parou e disse sem olhar para trás. Sabe qual a diferença entre o senhor e eu, Dr. Cláudio? Eu uso o que sei para construir. O senhor usa o que sabe para destruir. E no final, quem constrói sempre fica de pé. Ela saiu da sala e encontrou Morgana esperando no corredor, com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso trêmulo de orgulho. Você ouviu tudo? Carmen perguntou. Cada palavra. Carmen, você foi cansada. Carmen completou, e pela primeira vez, sua voz carregou o peso real de tudo que estava sentindo. Eu estou cansada, Morgana. Cansada de ter que provar quem eu sou toda vez que alguém decide que eu não mereço estar onde estou. Morgana a abraçou ali mesmo, no corredor vazio do andar executivo. E Carmen, pela primeira vez em muito tempo, deixou que alguém a segurasse enquanto as forças falhavam. Mas a história não terminaria ali. Porque quando Rogério voltasse e descobrisse o que Cláudio havia feito, a reação dele abalaria a empresa de cima a baixo. E a decisão que ele tomaria nas horas seguintes mudaria não apenas o destino de Carmen, mas o destino de cada pessoa que trabalhava naquele prédio. E mais importante, traria à luz um último segredo. Um que estava enterrado nos arquivos do Lar Renascer e que revelaria o verdadeiro motivo pelo qual Carmen e Rogério foram deixados naquele abrigo. Um motivo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Rogério voltou ao prédio no início da tarde e percebeu que algo estava diferente antes mesmo de sair do elevador. O andar executivo, que normalmente funcionava como uma máquina silenciosa e eficiente, estava mergulhado num clima pesado que se sentia na pele. Secretárias digitavam sem levantar os olhos. Ninguém conversava nos corredores. O ar tinha aquele peso específico que só existe quando algo grave aconteceu, e ninguém quer ser o primeiro a contar. Morgana estava na mesa dele antes que ele pudesse sequer pendurar o paletó. O que aconteceu? Ele perguntou porque já conhecia aquele olhar. Cláudio convocou uma reunião de conformidade enquanto o senhor estava fora. Apresentou documentos pessoais da Carmen para toda a diretoria. Um registro de inadimplência antigo, de uma época em que ela estava passando pela pior fase da vida. Tentou usar isso para tirá-la do projeto e do andar. Rogério ficou parado. Não disse nada por alguns segundos. Morgana já havia visto Rogério com raiva incontáveis vezes, gritando, batendo na mesa, demitindo pessoas pelo telefone. Mas o que ela viu naquele momento era diferente. Não era a raiva explosiva de sempre. Era uma fúria fria, silenciosa, daquelas que não gritam porque não precisam. Onde está o Cláudio agora? Ele perguntou com uma calma que fez Morgana sentir um arrepio na espinha. Na sala dele. E a Carmen? Foi embora depois da reunião. Morgana, quero dizer, eu tentei falar com ela, mas ela disse que precisava de um tempo. Rogério assentiu uma única vez e caminhou até a sala de Cláudio. Não bateu. Abriu a porta e entrou como quem entra na própria casa. Cláudio estava sentado atrás da mesa, revisando documentos com a tranquilidade estudada de quem acha que fez a jogada certa. Quando viu Rogério na porta, ajeitou a postura e abriu um sorriso profissional. Rogério, que bom. Precisamos conversar sobre a situação de conformidade que... Levanta. A palavra caiu como um martelo. Cláudio piscou confuso. Como? Eu disse levanta. Porque o que eu tenho para dizer, eu digo olhando nos olhos. Cláudio se levantou devagar, tentando manter a compostura, mas algo na expressão de Rogério fez o sorriso dele desaparecer como fumaça. Você vasculhou a vida pessoal de uma funcionária desta empresa, Rogério disse, cada palavra medida como um bisturi. Encontrou um registro de uma dívida que ela contraiu para salvar a vida do marido. Uma dívida que ela quitou com honra, e usou isso para tentar destruí-la na frente dos seus colegas, enquanto eu estava fora, sem minha autorização. Rogério, eu agi dentro das minhas atribuições como diretor jurídico. O protocolo de conformidade...
Não existe nenhum protocolo que autorize o que você fez. Rogério cortou, e sua voz subiu pela primeira vez. Eu conheço cada linha do regimento interno dessa empresa porque eu escrevi metade deles. O que você fez não foi conformidade, foi covardia. Foi usar o poder do seu cargo para esmagar alguém que você considera uma ameaça. Cláudio recuou um passo. Eu estava protegendo os interesses da empresa. Você estava protegendo os seus interesses. Os seus. Porque no momento que a Carmen sentou naquela sala e mostrou mais competência do que toda essa diretoria junta, você sentiu o chão tremer debaixo de você. E em vez de reconhecer o valor dela, decidiu que era mais fácil destruí-la. O silêncio que se instalou entre os dois era carregado de eletricidade. Cláudio abriu a boca para responder, mas Rogério levantou a mão. Eu não terminei. Sabe o que me dói mais, Cláudio? É que eu fiz a mesma coisa. Dias atrás, naquela sala de reuniões, eu usei meu poder para humilhar a Carmen diante de todos. Fiz piada, ri, transformei ela em espetáculo. E sabe o que eu descobri depois? Que essa mulher havia salvado minha empresa, criado o parecer que impediu que tudo o que construí desmoronasse. E mesmo assim, ela veio trabalhar aqui, serviu meu café todos os dias e nunca jogou isso na minha cara. Rogério deu mais um passo em direção a Cláudio. Então, quando eu olho para você agora, eu não estou só olhando para um diretor que errou. Estou olhando para um espelho do que eu era. E eu não gosto do que vejo. Cláudio engoliu em seco. Todo o cálculo, toda a estratégia que havia montado, todo o edifício de justificativas legais desmoronou diante de algo que ele não esperava. A honestidade brutal de um homem confrontando seus próprios erros. Você está desligado da Monteiro Capital, Rogério disse. Efetivo imediatamente. O departamento jurídico será reestruturado. Pode procurar o RH para resolver as formalidades. Cláudio ficou pálido. Rogério, você não pode... Acabei de poder. E antes que você pense em usar qualquer cláusula contratual contra esta empresa, lembre-se de que eu sei exatamente como você conduziu o caso da Nexara Participações. Aquele acordo que você fechou sem passar pelo conselho. Então eu sugiro que a gente encerre isso aqui de forma civilizada. O rosto de Cláudio se desfez. Sem dizer mais nada, ele pegou alguns objetos pessoais da mesa e saiu da sala como quem sai de um prédio em chamas. Rápido, calado e sem olhar para trás. Rogério ficou sozinho na sala vazia. Apoiou as mãos na mesa e respirou fundo. Tinha feito a coisa certa, sabia disso. Mas a sensação que restava não era de vitória. Era de uma tristeza difusa, como se cada decisão justa que tomava agora fosse um lembrete do tempo que passou fazendo tudo errado. Ele voltou para sua sala e encontrou sobre a mesa o envelope que havia pedido a Morgana dias antes. Os documentos completos do Lar Renascer que ele havia conseguido através de um antigo funcionário do abrigo. Até então havia lido apenas o registro de entrada que mostrava seu nome e o de Carmen na mesma página. Mas havia mais papéis dentro daquele envelope. Papéis que ele ainda não tinha tido coragem de abrir. Agora, sentado na cadeira com o escritório em silêncio, ele decidiu que era hora. Abriu o envelope e espalhou os documentos sobre a mesa. Eram registros antigos, datilografados, com margens amareladas e cheiro de arquivo esquecido. Relatórios de entrada, fichas médicas, anotações das cuidadoras. E entre todos eles, um documento que fez o coração de Rogério parar. Era uma carta, escrita à mão, com letra firme, mas trêmula nas bordas, como se a pessoa que escreveu estivesse lutando contra as próprias emoções enquanto formava cada palavra. Não tinha assinatura completa, apenas as iniciais, e era endereçada à direção do Lar Renascer. Rogério leu a carta uma vez, depois leu de novo. Na terceira vez, as letras começaram a embaçar, porque seus olhos estavam cheios de lágrimas. A carta explicava que 2 crianças estavam sendo deixadas no abrigo por uma mãe que não tinha condições de criá-las. Uma mãe jovem demais, sozinha demais, sem família e sem recursos. A carta pedia que as crianças fossem cuidadas juntas, que nunca fossem separadas, que soubessem que foram amadas mesmo sendo deixadas ali. E no final, uma frase que Rogério precisou ler em voz alta para acreditar que era real. Eu deixo meus 2 filhos porque os amo demais para deixá-los sofrer comigo. Que Deus perdoe o que eu não consigo perdoar em mim. 2 filhos. Rogério largou a carta.
As mãos dele tremiam tanto que os papéis deslizaram pela mesa como folhas secas. Ele olhou para a ficha de entrada. A mesma ficha que já havia visto antes, com seu nome e o de Carmen na mesma página. Mas agora, olhando com atenção para os detalhes que havia ignorado, viu que ambos os registros tinham a mesma data de entrada. O mesmo horário. A mesma anotação da cuidadora de plantão. 2 crianças recebidas juntas, acompanhadas de carta da genitora. Rogério sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. A sala girou. As paredes pareceram se fechar. O ar ficou pesado demais para respirar. Carmen não era apenas alguém que cresceu no mesmo abrigo que ele. Carmen era sua irmã. Ele ficou imóvel por um tempo que não conseguiu medir. O relógio na parede continuava funcionando. O mundo lá fora continuava girando, mas dentro daquela sala, o tempo havia parado num ponto de ruptura. Todas as peças que estiveram espalhadas desde o começo, a coincidência do abrigo, a sensação inexplicável que sentiu quando olhou nos olhos de Carmen, o incômodo profundo que ia além da vergonha, tudo se encaixou com a precisão cruel de um quebra-cabeça que ninguém queria montar. Ele havia humilhado a própria irmã diante de um escritório inteiro. Havia feito piada da própria irmã. Havia tratado como nada a pessoa que compartilhava o mesmo sangue, a mesma origem, a mesma mãe que os amou o suficiente para abrir mão de ambos. A lágrima que desceu pelo rosto de Rogério não foi silenciosa. Veio acompanhada de um som que ele não reconheceu como seu. Um soluço profundo, arrancado de um lugar dentro dele que nunca havia sido tocado. Era o choro de um homem que acabou de descobrir que a pessoa que ele mais desprezou era a pessoa que deveria ter protegido a vida inteira. Rogério chorou como não chorava desde que era criança. Chorou pela mãe que nunca conheceu. Chorou pela irmã que esteve ao lado dele o tempo todo sem que ele soubesse. Chorou por cada xícara de café que Carmen serviu em silêncio, por cada corredor que ela limpou enquanto ele passava sem olhar, por cada piada que fez às custas da dignidade dela. Quando as lágrimas finalmente diminuíram, ele pegou o telefone. Discou o número de Morgana com dedos ainda trêmulos. Morgana, eu preciso falar com a Carmen. Hoje. Agora. Onde ela estiver. Rogério, o que aconteceu? Sua voz está... Por favor, Morgana. Só me diz onde ela está. Ela foi para casa. Mas Rogério, ela estava abalada. Talvez fosse melhor esperar. Não posso esperar. Isso não pode esperar mais nenhum segundo. Ele desligou. Pegou a carta, os documentos, a ficha de entrada. Colocou tudo dentro do envelope com um cuidado que nunca havia dedicado a nenhum papel em toda a sua carreira. E saiu do escritório sem dizer nada a ninguém. No elevador, olhou para o próprio reflexo nas portas de metal e não reconheceu o homem que viu. Não era mais o Rogério Monteiro que entrava naquele elevador todos os dias se sentindo dono do mundo. Era alguém menor, mais frágil, mais humano. E pela primeira vez, alguém que tinha motivo para ser melhor. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo indiferente. Carros, buzinas, gente apressada, luzes se acendendo aos poucos enquanto o dia escurecia. Rogério entrou no carro e digitou o endereço que Morgana havia enviado por mensagem. Um bairro distante, simples, dessas regiões que homens como ele nunca visitavam, a não ser que estivessem perdidos. Mas Rogério não estava perdido. Pela primeira vez em toda a sua vida, ele sabia exatamente onde precisava estar. Enquanto dirigia, a carta da mãe ecoava na cabeça dele como uma oração que ele não sabia que precisava ouvir. Eu deixo meus 2 filhos porque os amo demais para deixá-los sofrer comigo. 2 filhos, um que foi levado, uma que ficou. E agora, depois de uma vida inteira separados pela sorte, pelo destino, pela injustiça silenciosa de um sistema que escolhe uns e esquece outros, os 2 estavam prestes a se encontrar de verdade pela primeira vez. Mas Rogério não sabia que Carmen já havia recebido a mesma informação. Porque enquanto ele lia a carta no escritório, Dona Graça, a cuidadora que havia mudado a vida de Carmen décadas atrás, havia ligado para ela com uma revelação que mudaria tudo mais uma vez. E o que Dona Graça tinha para contar não era apenas sobre o passado. Era sobre a mãe que os 2 achavam que tinham perdido para sempre. Carmen estava sentada no sofá quando o telefone tocou. O nome na tela era de um número desconhecido, mas algo dentro dela disse para atender.
Talvez fosse intuição. Talvez fosse o destino finalmente cansado de esperar. Carmen? É a Graça. Dona Graça do Lar Renascer. Você se lembra de mim? O ar fugiu dos pulmões de Carmen como se alguém tivesse aberto uma comporta. Dona Graça. A mulher que juntou dinheiro do próprio bolso para matriculá-la na escola. A mulher que acreditou nela quando o mundo inteiro dizia que crianças de abrigo não chegavam a lugar nenhum. A voz dela era mais velha agora, mais rouca, mas carregava a mesma doçura que Carmen guardava na memória como um tesouro. Dona Graça, claro que eu lembro. Como a senhora me encontrou? Um homem me procurou. Disse que se chamava Rogério Monteiro. Disse que precisava de informações sobre o abrigo. Fez muitas perguntas, pediu documentos antigos. Eu mandei o que tinha, mas depois que desliguei, fiquei com o coração apertado, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde essa história ia voltar à tona. Que história, Dona Graça? O silêncio do outro lado durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma vida inteira. A história da sua mãe, Carmen. Eu sei coisas que nunca contei para você. Coisas que achei que iam te machucar demais. Mas agora acho que você merece saber. Carmen segurou o telefone com tanta força que os dedos doeram. Me conta, por favor. Dona Graça respirou fundo. Quando você e o menino foram deixados no abrigo, sua mãe veio pessoalmente. Não mandou ninguém. Não abandonou vocês na porta. Ela entrou, entregou vocês nos meus braços e chorou tanto que eu achei que ela ia desmaiar. Era jovem, sozinha, sem nenhuma condição. Deixou uma carta pedindo que vocês ficassem juntos. Mas as coisas não funcionaram assim. O menino foi adotado rápido. Você ficou. Eu sei dessa parte, Carmen disse com a voz embargada. Mas o que a senhora nunca me contou? Sua mãe voltou, Carmen. Voltou várias vezes. Nos primeiros anos, ela aparecia na porta do abrigo querendo notícias. Eu contava como você estava, mostrava seus desenhos, dizia que você era a criança mais inteligente que eu já tinha visto. Ela chorava cada vez que ia embora. Depois de um tempo, as visitas foram ficando mais espaçadas. A vida dela era difícil. Ela trabalhava demais. Mal conseguia se manter. Mas ela nunca esqueceu de você. As lágrimas já corriam pelo rosto de Carmen. E depois? O que aconteceu com ela? Ela parou de aparecer. Eu achei que tinha desistido ou que algo ruim tinha acontecido. Perdi contato durante muito tempo. Mas há poucos anos, quando o abrigo fechou e eu estava organizando os arquivos, encontrei uma carta que ela havia deixado numa das últimas visitas, endereçada a você. Uma carta para mim? Sim. Eu guardei todos esses anos. Nunca soube como te encontrar para entregar. Até agora. Carmen tapou a boca com a mão para abafar o soluço. A foto de Estevão na estante parecia olhar para ela com aquele sorriso eterno, como se dissesse: não para de lutar. Dona Graça, a senhora sabe se minha mãe ainda está viva? Eu acredito que sim. Na carta ela deixou um endereço. É antigo. Pode ser que não funcione mais. Mas é um começo. Carmen anotou cada palavra com a mão tremendo. Quando desligou, ficou segurando o papel contra o peito como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. E ali, naquele apartamento pequeno, com a luz da sala iluminando a foto de Estevão e o papel amassado com um endereço escrito às pressas, Carmen sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Foi quando a campainha tocou. Ela enxugou o rosto, foi até a porta e abriu. E ali estava Rogério Monteiro. Sem terno, sem gravata, sem a armadura que ele vestia todos os dias para enfrentar o mundo. Estava de pé no corredor simples daquele prédio simples, com um envelope nas mãos e os olhos mais vermelhos do que Carmen já tinha visto em qualquer pessoa. Os dois se olharam em silêncio. E naquele olhar, sem que nenhuma palavra fosse dita, ambos souberam. Souberam que o outro já sabia. Souberam que a verdade finalmente estava ali, entre os dois, impossível de ignorar. Eu li a carta da nossa mãe, Rogério disse, e a palavra nossa saiu da boca dele carregando o peso de uma vida inteira de ausência. Carmen assentiu devagar. Dona Graça acabou de me ligar. Me contou tudo. Posso entrar? Carmen abriu espaço. Rogério entrou no apartamento e olhou ao redor. Viu os livros de finanças na estante, a foto de Estevão, as paredes limpas,
os móveis modestos arrumados com carinho, e sentiu uma vergonha tão profunda que precisou se apoiar na parede. Isso aqui, ele disse com a voz falhando, isso aqui é o que você construiu, sozinha, sem ninguém abrindo portas, sem família adotiva, sem dinheiro, sem vantagem nenhuma. E eu tive tudo. Tive escola, faculdade, capital, sobrenome. E mesmo assim nunca construí nada que chegasse perto do que você tem nessas paredes. Rogério, me deixa falar, porque se eu não falar agora, não vou ter coragem depois. Ele enxugou o rosto e olhou nos olhos dela. Eu passei a vida inteira achando que merecia tudo que tinha. Achando que as pessoas que estavam abaixo de mim estavam lá porque não se esforçaram o suficiente. E agora descubro que minha própria irmã, meu sangue, estava limpando meu chão enquanto eu ria da capacidade dela. A voz dele quebrou por completo. Rogério se sentou no sofá como quem não aguenta mais o próprio peso e chorou de um jeito que Carmen nunca imaginou ver. Era o choro de quem finalmente se vê por inteiro, sem filtros, sem desculpas, sem a proteção do dinheiro e do poder. Carmen sentou ao lado dele e fez algo que surpreendeu até ela mesma. Pegou a mão de Rogério e segurou com firmeza. Escuta, ela disse com a voz mansa. Eu passei anos com raiva do mundo. Raiva de ter ficado no abrigo. Raiva de ter perdido minha carreira. Raiva de ter perdido o Estevão. Mas sabe o que meu marido me ensinou antes de partir? Que a raiva é um veneno que a gente toma esperando que o outro passe mal. Eu escolhi parar de tomar esse veneno. E estou te pedindo para fazer o mesmo. Eu não mereço. Não é sobre merecer. É sobre o que a gente faz a partir de agora. Nós dois viemos do mesmo lugar, Rogério. Do mesmo berço, da mesma dor, da mesma mãe que nos amou o suficiente para nos deixar ir. A diferença é que o destino te deu um caminho e me deu outro. Mas hoje, nesse sofá, os dois caminhos se encontraram. E isso vale mais do que qualquer herança. Rogério apertou a mão dela e, pela primeira vez em toda a vida, sentiu o que significa pertencer a alguém. Não por contrato, não por negócio, não por interesse, por sangue, por história, por verdade. Dona Graça me deu um endereço, Carmen disse, mostrando o papel. Da nossa mãe. Pode ser antigo. Pode ser que não leve a nada, mas... Vamos, Rogério disse sem hesitar. Vamos juntos. Semanas depois, Carmen e Rogério estavam diante de uma casa modesta numa cidade do interior. O endereço era antigo, mas uma vizinha confirmou que ali morava uma senhora que vivia sozinha há muito tempo. Calada, reservada, que quase nunca saía. Carmen bateu na porta. Seus dedos tremiam. Rogério estava ao lado dela, igualmente nervoso, igualmente perdido naquele momento que parecia grande demais para caber dentro do peito. A porta se abriu devagar. E ali estava uma mulher de cabelos brancos, com olhos cansados que carregavam décadas de saudade. E que no instante em que viram Carmen, se encheram de lágrimas antes que qualquer palavra pudesse ser dita. A mulher levou a mão à boca. Olhou para Carmen, depois para Rogério. E então disse com a voz mais frágil e mais bonita que os dois já haviam escutado. Vocês vieram. Carmen não conseguiu responder. Apenas a abraçou. E quando os braços daquela mulher envolveram Carmen de volta, algo que estava partido há uma vida inteira finalmente se encaixou. Rogério se aproximou e envolveu as duas. E ali, na porta daquela casa simples, 3 pessoas que o destino havia separado se reencontraram num abraço que nenhum dos 3 queria soltar. A mãe deles se chamava Teresa. E durante o resto daquela tarde, sentados numa mesa de cozinha com café coado e bolo simples, Teresa contou tudo. A juventude difícil, a solidão, a decisão mais dolorosa da vida dela, as noites sem dormir pensando nos filhos que deixou para trás. Mostrou uma caixa de sapatos cheia de recortes. Ela havia acompanhado a carreira de Rogério de longe, pelos jornais, sem nunca ter coragem de procurá-lo. E guardava os desenhos que Dona Graça lhe deu anos atrás. Os desenhos de Carmen criança, feitos com lápis de cor doados. Nos meses que se seguiram, tudo mudou. Rogério reestruturou a Monteiro Capital, criando um conselho consultivo onde Carmen ocupou a cadeira principal como diretora de análise estratégica. Bernardo apoiou a transição com entusiasmo. Luciana se tornou uma das maiores aliadas de Carmen dentro da empresa.
Morgana foi promovida a gerente executiva, porque Rogério finalmente entendeu que lealdade e caráter valem mais que qualquer diploma. Teresa se mudou para perto dos filhos. Carmen a visitava todos os dias depois do trabalho. Rogério ia nos fins de semana, aprendendo a cozinhar com a mãe que nunca teve, e descobrindo que a felicidade cabia numa cozinha pequena, num café coado e numa conversa sem pressa. Dona Graça foi convidada para a inauguração do Instituto Renascer, um projeto social fundado por Carmen e Rogério, que oferecia bolsas de estudo, capacitação profissional e apoio psicológico para jovens que cresceram em abrigos. Na entrada do instituto havia uma placa com uma frase escolhida por Carmen: "Ninguém nasce invisível. O mundo é que fecha os olhos." Na noite da inauguração, Carmen ficou sozinha por um momento diante da placa. Tocou as letras gravadas com a ponta dos dedos e sentiu o vento soprar suave, como se o universo estivesse sussurrando algo. Ela olhou para o céu e pensou em Estevão, na promessa que fez, na luta que travou, nos dias em que levantar da cama era a coisa mais difícil do mundo. "Eu não parei", ela sussurrou, sorrindo com os olhos molhados. "Eu prometi que não ia parar. E não parei." Rogério se aproximou e ficou ao lado dela em silêncio. Os dois olharam para a placa juntos. Dois destinos que nasceram no mesmo lugar, que a vida separou com crueldade e que a verdade reuniu com justiça. "Obrigado", Rogério disse baixo. "Pelo quê?" "Por não ter desistido. De você, de mim, de nós." Carmen sorriu. "A faxineira que deu uma aula, lembra?" Rogério riu. Um riso limpo, sem deboche, sem arrogância. O riso de um homem que finalmente aprendeu que o verdadeiro poder não está em humilhar ninguém. Está em ter a coragem de reconhecer quem merece estar ao seu lado. E naquela noite, sob um céu cheio de estrelas, dois irmãos que o mundo tentou separar provaram que não existe distância, injustiça ou silêncio capaz de apagar o que é verdadeiro. Porque no final, a pergunta que Rogério fez para humilhar Carmen naquela reunião acabou sendo a pergunta mais importante da vida dele. E a resposta dela não mudou apenas uma empresa, mudou uma família inteira.